Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa matéria Anatomia e Fisiologia e com mais uma videoaula daremos seguimento à nossa matéria. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os sistemas do corpo humano. Vamos fazer uma pequena introdução. Gente, é importante falar para vocês que os sistemas do corpo humano, eles são diversos e é complexo a gente estudar assim, de uma maneira online, né, por videoaula, porque às vezes depende muito da interação do aluno, da articulação aluno e professor. Então, assim, eu vou tentar ao máximo trazer para vocês as informações mais importantes, mas cabe a você, enquanto aluno, fazer a busca do conhecimento, porque é como se a gente desse a isca para vocês e cabe a vocês irem lá pescar. Juliana, eu preciso saber tudo sobre todos os sistemas? Não. Tem coisas que são muito importantes a gente saber, porque quando a gente se depara com uma determinada situação, se depara com um determinado paciente, a gente tem que saber qual a situação daquele paciente, qual o sistema que a doença que a gente está tratando, que a gente está cuidando, está envolvida. Então a gente precisa saber nessa condição. A gente não precisa decorar, a gente não precisa saber de tudo, tá bom? Até porque tem coisas que a gente usa pouco, mas é importante que a gente conheça as principais funções dos sistemas do nosso corpo humano. Para a gente começar, a gente vai falar sobre o sistema esquelético. Então, o sistema esquelético, ele é formado por 206 ossos. Eu preciso saber todos os ossos, Juliana? Claro que não. Eu acho que ninguém sabe todos os ossos do corpo humano e nem todos são tão utilizados. Mas é importante que a gente conheça, que a gente saiba a quantidade de ossos que o nosso corpo humano é formado. Então, o nosso corpo humano são formados por 206 ossos, além de cartilagens e articulações. Eles têm a função de sustentar os organismos, proteger os principais órgãos, como coração, pulmão. Ele garante também o armazenamento de sais minerais, como, por exemplo, o cálcio, e é responsável pela produção de células sanguíneas. O sistema esquelético ele se divide em axial, o sistema esquelético axial, que é formado pela cabeça, pescoço e pelo tronco, e pelo sistema apendicular, que são formados pelos membros superiores e os membros inferiores. Esses dois esqueletos, eles se unem por meio da cintura articular. É importante saber da constituição óssea. Como é que os ossos eles são formados? Então, os ossos, eles são organismos bem esbranquiçados. Quem já viu aí, por exemplo, uma fratura, né? A gente sabe, ou até mesmo em desenhos, em filmes, a gente sabe que os ossos são estruturas totalmente esbranquiçadas, bem duras, e eles se unem uns aos outros através da articulação. É importante saber, gente, que os ossos, eles são tecidos vivos, complexos e dinâmicos. Essa onda de que um esqueleto é morto, não. Os ossos, eles são totalmente vivos, eles são tecidos totalmente vivos. E os ossos, eles são formados de colágeno, que são substâncias orgânicas que concedem a elasticidade, flexibilidade e resistência aos ossos. Além do colágeno, ele é rico em sais minerais, que são substâncias inorgânicas responsáveis pela rigidez que é característica dos ossos. Então, é importante que a gente saiba que os ossos eles são formados de colágeno e sais minerais, e que ele é uma estrutura, um tecido totalmente vivo. Os ossos também, eles são formados de camadas, então é importante que a gente tenha mais ou menos uma noção das camadas dos ossos. Quais são essas camadas ósseas? O periósteo, que é um tecido conjuntivo que reveste a superfície externa do osso. Ele é formado de tecidos compactos, que são células bem unidas, que proporcionam a rigidez dos ossos. Eles são formados por tecidos esponjosos, que são as células que deixam um espaço entre as células, proporcionando um tecido menos rígido.
e também são formados de medula óssea. Vocês já viram muito falar aí que a medula óssea é utilizada no tratamento, na cura de algumas doenças, né? E essa medula óssea, ela se divide em medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A medula óssea é uma célula que preenche a cavidade dos tecidos esponjosos e, como eu já falei, ela se divide em medula óssea vermelha e medula óssea amarela. A medula óssea vermelha, ela produz diferentes células sanguíneas e elas se localizam nos ossos mais longos. A medula óssea amarela, ela é composta por tecido adiposo e é encontrada na diáfise dos ossos mais longos. Então, além de saber da composição, né, da composição dos ossos, é importante também que a gente saiba das camadas dos ossos. Então, os ossos são formados de tecido compacto, tecido esponjoso, pela medula óssea e pelo periósteo. Então, é importante que vocês saibam as camadas ósseas. O crescimento ósseo, é importante que a gente saiba que o osso é como eu já falei, um tecido vivo e ativo, e ele cresce e se desenvolve. Então, assim, uma criança, vamos pegar uma criança, quando ela nasce, ela tá com uma estrutura óssea de uma forma. Quando ela chega na sua fase adulta, essa estrutura óssea, ela se desenvolveu, ela cresceu para poder chegar em uma fase de estabilização. Então, nós temos aí o osteoblastos, que é responsável pela formação dos ossos. Ele sintetiza o colágeno, que se alinha organizadamente, onde se deposita o cálcio e o fosfato, formando os cristais ósseos. E temos os osteoclastos, que são as células que são encarregadas da recomendação dos ossos, associando com a absorção e a destruição óssea. Então, durante o crescimento, né, do desenvolvimento dos ossos, temos os osteoblastos e os osteoclastos, que são responsáveis por garantir o desenvolvimento e o crescimento dos ossos. Dando continuidade, nós vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ossos. Como eu já falei para vocês, existem inúmeros ossos no nosso corpo humano, a gente não precisa decorar, mas a gente precisa saber classificá-los, a gente precisa entender que existe uma diferença entre os tipos de ossos. Então, assim, o osso da minha coxa não é o mesmo osso da minha face, então é importante que a gente entenda essa diferença. Então, o osso ele é classificado em diversos tipos. A gente tem os ossos longos, por exemplo, o osso do fêmur. Nós temos os ossos curtos, por exemplo, o osso da escápula. Nós temos os ossos mais alongados. Nós temos ossos que são considerados pneumáticos. Temos os ossos irregulares e temos os ossos sessanoides. Então, essas são as classificações ósseas que a gente utiliza na anatomia. Além disso, a gente sabe que o nosso corpo humano é composto de ossos e a gente divide esses ossos no nosso corpo humano em alguns tipos. Então, assim, na nossa cabeça, por exemplo, ele se divide em ossos do crânio e os ossos da face. Então, a gente sabe que na cabeça tem a calota craniana e tem a face. Então, a gente vai citar os ossos que compõem essas duas estruturas. Então, no crânio, nós temos os ossos frontais, que são os ossos que formam a porção anterior do crânio. Temos os ossos temporais, temos os ossos parietais, temos os ossos occipitais, temos os ossos esfonoides e o etimoides. Então, esses são os ossos que compõem o nosso crânio, nossa calota craniana. Além disso, né, na região da cabeça, nós temos os ossos que compõem a nossa face. E quais são os ossos que compõem a nossa face? Temos o maxilar, temos o osso zigomático, temos os ossos nasais, temos os ossos lacrimais, temos os ossos também palatinos, a concha nasal inferior, temos o vômer e temos a mandíbula. Então, a nossa cabeça é dividida em ossos do crânio e da face.
E aí eu classifiquei para vocês quais são os ossos que faz parte do crânio e quais são os ossos que fazem parte da nossa face. Além disso, nós temos também os ossos que compõem a nossa coluna vertebral. Então, a coluna vertebral é formada pela sobreposição de ossos denominados de vértebras. Elas são nossa coluna vertebral é formada por 33 vértebras e elas se sobrepõem e se dividem em as vértebras da região cervical, que são formadas por 7 vértebras, as vértebras da região torácica, que são formadas por 12 vértebras, temos as vértebras da região lombar, que são formadas por 5 vértebras, as vértebras da região sacral, que são formadas pelos ossos sacros, que se fundem em 5 vértebras, e temos os ossos da região cóccygea, que são formados por 4 vértebras. Então, temos os ossos da cabeça, com o crânio e com a face, temos os ossos da coluna vertebral. Além disso, temos os ossos da caixa torácica, que é formado pelo osso externo, pela costela, pela região torácica e pela coluna vertebral. O corpo humano ainda tem os ossos da costela, eles são 12 pares, e eles se dividem em costela vertebral, costela falsa e costela flutuante. Além disso, nós temos os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. Os ossos do membro superior são a cintura escapular, que é o ombro, temos a clavícula, temos a escápula, temos o húmero, o rádio, a una, o carpo, o metacarpo e as falanges. Nos membros inferiores, nós temos a cintura pélvica, nós temos o quadril, temos o fêmur, a patela, a fíbula, o tarso, o metatarso e a falange. Então, todos esses ossos são os ossos que compõem a estrutura corporal, que compõem o esqueleto humano. Então, a gente viu que são inúmeros, que são vários e que eles se dividem, né? Em região da face, em região da coluna vertebral, em região de caixa torácica, em região de costela, os ossos dos membros superiores e os ossos dos membros inferiores. E assim é formado o esqueleto humano. Dando continuidade à nossa aula e dando continuidade aos sistemas, nós vamos falar agora sobre o sistema muscular. Então, o sistema muscular são estruturas anatômicas que apresentam a capacidade de se contrair e, sob os estímulos nervosos, eles são capazes de transmitir movimentos, ou seja, garante a capacidade que a gente tem de ir e vir, de se locomover. Como todos os outros sistemas, o sistema muscular também tem as suas funções principais. Então, quais são as funções principais do sistema muscular? Uma das principais funções do sistema muscular é garantir a produção dos movimentos corporais, ou seja, garantir que o ser humano ele consiga se locomover. Então, a capacidade de ir e de vir. Outra função do sistema muscular é a estabilização das posições corporais, ou seja, garantir que o indivíduo ele se estabilize na posição sentada, na posição em pé, na posição deitada. Então, o músculo ele garante a estabilização da posição corporal. Além disso, ele garante a regulação do volume dos órgãos. Tem também a função de garantir movimentos de substâncias dentro do nosso corpo. Um exemplo, por exemplo, é a peristalse, que é aquele ruído que a gente faz dentro do estômago, né? Que garante a peristalse de alguns órgãos. E também é responsável pela produção de calor, pela manutenção da temperatura corporal. Então, a nossa temperatura corporal ela é garantida através da função muscular. Além disso, nós temos alguns tipos de músculo. A gente não tem só um tipo de músculo, né? A gente olha visivelmente, a gente vê que o nosso corpo ele é dotado de músculos, da mesma forma que ossos, mas existem diversos tipos de músculo. Então, a gente tem os músculos voluntários ou estriados esqueléticos,
que ele tem a capacidade de contrair por influência própria. Então, são aqueles músculos que nós seres humanos, conseguimos fazer a contração muscular, porque quando nós queremos, né, enrijecer a musculatura, quando o homem levanta lá o muque, né, então esses são os músculos que nós conseguimos garantir a contração deles. Além disso, nós temos os músculos involuntários ou lisos, que eles não dependem da nossa capacidade, da nossa vontade. Eles formam órgãos e vísceras, e aí os órgãos e as vísceras nós não temos domínio sobre eles, então eles têm vontade própria, né? Então esses músculos a gente não tem capacidade sobre eles, a gente não tem poder sobre eles. Os músculos voluntários ou estriados esqueléticos, nós temos a capacidade sobre eles, né, de garantir o movimento deles, a contração. Os músculos involuntários ou lisos, nós não temos o domínio sobre eles. E além desses, nós temos os músculos estriados cardíacos. Nós sabemos que o coração é um músculo, então o músculo cardíaco também é um tipo de músculo. Então, assim, o músculo que forma o nosso coração, ele age sobre o controle individualizado. É ele que controla o batimento cardíaco, ele que controla a sístole e a diástole. Então, ele é um músculo totalmente independente. Então, os tipos de músculo que compõem o corpo humano são os músculos voluntários ou músculos estriados esqueléticos, o músculo cardíaco ou músculo involuntário ou liso. Então, são os 3 tipos de músculos que compõem o nosso corpo humano. Vamos falar um pouquinho sobre a ação do músculo no nosso corpo. Então, qual é a ação do músculo no nosso corpo? Qualquer movimento realizado por um indivíduo, ele envolve ações de vários músculos. Então, a esse trabalho conjunto dá-se o nome de coordenação motora. Então, é a união de mais de um músculo para garantir essa coordenação motora. Então, temos aí o agonismo, ou então o antagonismo, o agonista, que são os músculos principais que ativam o movimento específico do corpo. Ele se contrai ativamente para promover o movimento desejado. E tem o músculo antagonista, que são os músculos que se opõem à ação do agonista. Quando o agonista se contrai, o antagonista ele relaxa progressivamente, produzindo um movimento suave. Então, a ação do músculo é a ação agonista e antagonista, que é a capacidade de relaxar e contrair que o nosso músculo tem. Vamos falar um pouquinho também sobre as propriedades musculares. Então, os músculos ele tem a propriedade de excitabilidade. Então, ele tem a capacidade de se excitar quando chega uma resposta de uma terminação nervosa, de um nervo motor. Então, ele tem a capacidade de causar a excitação do músculo. Além disso, tem a contratibilidade, que é a capacidade que o músculo tem de se contrair. Da mesma forma que ele se excita, ele se contrai. Além disso, tem a elasticidade. O músculo, uma vez contraído, ele precisa voltar para a sua forma primitiva. Então, esse retorno do músculo, né, de uma contração para a sua forma primitiva, para a sua forma inicial, a gente chama de elasticidade. Então, a capacidade que o músculo tem de se movimentar, né, de contrair, de excitar e de contrair. Além disso, tem a tonicidade, que é a capacidade que o músculo tem, né, de garantir a hipertonia e a hipotonia muscular. Então, as propriedades musculares são essas: a excitabilidade, a contratibilidade, a elasticidade e a tonicidade. Essas são as propriedades musculares. E vou falar para vocês um pouquinho sobre os principais músculos do nosso corpo. Então, nós temos músculos na cabeça, da mesma forma que nós temos os ossos, nós temos também, porque nós sabemos que os nossos ossos, eles são cobertos pelos músculos. Então, temos os ossos da cabeça. O músculo da cabeça, ele se divide em três grupos, que são os músculos cranianos, os músculos da mastigação
e os músculos da mímica ou da expressão facial. Além disso, nós temos os nossos músculos do pescoço, temos também os músculos do tronco, que são os músculos do tronco, eles se dividem em superficial, dorsal, e músculo do tórax. Nós temos também os principais músculos, da mesma forma que nós temos os principais ossos do nosso corpo humano, e a gente sabe que os nossos ossos, eles são cobertos por músculos. Os principais músculos do nosso corpo humano, eles são os músculos da cabeça, e eles se dividem em 3 grupos, que são os músculos do crânio, os músculos da mastigação e os músculos da mímica ou expressão facial. Além disso, nós temos os músculos do pescoço, temos também os músculos do tronco, que se dividem em três subgrupos, que são os músculos superficiais do dorso, os músculos do tórax e os músculos do abdômen. Além disso, nós temos os músculos dos membros superiores, que são os músculos do braço, antebraço e mão, e os músculos dos membros inferiores, que são do quadril, coxa, pernas e pés. Então, todo o nosso corpo também é coberto por músculos. Vamos falar agora sobre o sistema cardiovascular. Então, o sistema cardiovascular é o sistema responsável por transportar nutrientes e oxigênio ao nosso corpo, além de remover o gás carbônico e os metabólitos, e é também responsável por regular a temperatura corporal e defender o nosso organismo. Então, essas são as principais funções do sistema cardiovascular. Vamos falar agora sobre os principais componentes do sistema cardiovascular. Isso é muito importante que vocês saibam. O sistema cardiovascular é composto por sangue, pelos vasos sanguíneos e pelo coração. Então, esses são os principais componentes do sistema cardiovascular. O sangue, ele é um tecido composto pelo plasma, que é rico em água, sais minerais e compostos orgânicos. Ele é composto pelos glóbulos brancos, que são os leucócitos, pelos glóbulos vermelhos, que são as hemácias, e é composto também pelas plaquetas. Então, essa é a composição do sangue. Nós temos os vasos sanguíneos, que se dividem em veias, artérias e capilares. As veias, ela leva ao coração o sangue vindo do corpo. As artérias, ela leva o sangue do coração para o corpo. E os capilares são microvasos que se reúnem até formar veias e artérias. O coração, como nós já sabemos, como nós já vimos lá no sistema muscular, ele é um músculo cardíaco e ele é responsável por realizar a contração cardíaca. O coração ele é responsável pelos movimentos de sístole e diástole. A diástole consiste no relaxamento do músculo cardíaco, enquanto a sístole é responsável pela contração do músculo cardíaco. Além disso, nós temos a pressão arterial. O que é pressão arterial? Pressão arterial a cada sístole do coração, um fluxo sanguíneo, ele é lançado para dentro da artéria. Essa força que o sangue faz nas paredes da artéria é chamado de pressão arterial. Então, pressão arterial é a força que o sangue faz na parede da artéria para bombear o sangue. Essa é a característica da pressão arterial. Por isso que a gente fala qual o valor da sua pressão arterial. Esse valor é o valor da capacidade, né, que o sangue tem de bombear na artéria. E aí a gente tem um parâmetro, a gente tem um número, né, que a gente chama de valor da pressão arterial. Vamos falar agora os principais componentes do sistema cardiovascular. O coração, ele possui 4 camadas. Essas camadas, elas são 2 átrios localizados na parte superior do coração e 2 ventrículos localizados na parte inferior do coração.
O coração ela é composto por uma estrutura muscular espessa, denominada de miocárdio. O miocárdio ele está envolvido externamente pelo pericárdio. Então, a camada que envolve o miocárdio externamente é o pericárdio, cuja função principal é proteger o miocárdio. E o miocárdio ele recebe internamente a proteção através do endocárdio. Então, é a proteção interna do miocárdio. Então, o miocárdio ele é envolvido externamente pelo pericárdio e internamente pelo endocárdio. O coração também é composto por um conjunto de válvulas cardíacas. E quais são essas válvulas? Nós temos o septo intertrial, que é separado os átrios, né? Separa os dois átrios. Temos o septo interventricular, que separa os dois ventrículos. Temos a válvula mitral, que separa as duas cavidades do lado esquerdo, entre o átrio e o ventrículo. Temos a válvula tricúspide, entre a cavidade do lado direito, o átrio e o ventrículo. Temos a válvula aórtica, que situa-se na saída ventricular esquerda e separa a cavidade da aorta. E temos a válvula pulmonar, entre a cavidade ventricular direita e a artéria pulmonar. Então, esses são os conjuntos de válvulas do coração. Além disso, o coração também possui os vasos, né? Então, quais são os vasos do coração? Nós temos as veias pulmonar, que desemboca do átrio esquerdo e conduz o sangue proveniente dos pulmões. Ela é a única veia do corpo humano rica em oxigênio, então é a veia pulmonar. Nós temos as veias cavas, que elas podem ser a veia cava superior e a veia cava inferior, que ela drena para o átrio direito o sangue proveniente de todas as partes dos nossos organismos, do nosso corpo. Nós temos a artéria aorta, que sai do ventrículo esquerdo e distribui o sangue arterial para todo o organismo, ou seja, é da artéria aorta que sai todo o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. E temos a artéria pulmonar, que emerge do ventrículo direito e conduz o sangue venoso em direção aos pulmões. Então, a artéria pulmonar, ela recebe o sangue rico em gás carbônico para direcionar para o pulmão, onde vai acontecer, né, a troca gasosa. Então, esses são os vasos do coração. Vamos falar um pouco sobre a dinâmica da circulação. Como é que acontece a dinâmica da circulação cardíaca? Existem dois tipos de circulação, que a gente chama de pequena circulação e grande circulação. Então, a pequena circulação, o sangue ele chega do coração pela veia cava inferior ou pela veia cava inferior ou superior ao átrio direito. Esse sangue ele é pobre em oxigênio e ele é altamente rico em gás carbônico. Ele chega ao ventrículo direito. A artéria pulmonar, ela, né, pega esse sangue, encaminha esse sangue para os pulmões, onde vai acontecer a troca gasosa. Ela vai deixar ali o gás carbônico para ser eliminado e ele pega o oxigênio. O sangue ele volta ao coração pelo lado esquerdo através da veia pulmonar e do átrio esquerdo para ser direcionado novamente para todo o corpo. Então a gente chama de pequena circulação essa circulação que acontece na região pulmonar, onde acontece a troca gasosa, né? Então o sangue ele chega pela veia cava inferior, superior ao átrio direito, passa pelo ventrículo direito até a artéria pulmonar, vai ser direcionado para o pulmão para acontecer a troca gasosa, né? Deixa o gás carbônico e pega o oxigênio, e o sangue ele volta ao coração pelo lado esquerdo através da veia pulmonar e o átrio esquerdo para ser direcionado para todo o nosso corpo.
A circulação que acontece no coração para os pulmões e dos pulmões para o coração a gente chama de pequena circulação. E aí nós temos a grande circulação, né? Que o sangue ele chega ao átrio esquerdo, o ventrículo esquerdo se direciona para o ventrículo esquerdo. Quando ele contrai, quando o ventrículo esquerdo ele se contrai, o sangue ele é injetado com muita força para a artéria aorta, que é a maior artéria do nosso corpo. A partir dela, o sangue vai chegar em todas as ramificações do corpo. Pense na artéria como uma árvore que vai se ramificando e formando artérias cada vez mais finas e se transformando em capilares, que são vasos sanguíneos bem finos, que chegam no tecido do nosso corpo, deixando o oxigênio e nutriente e recolhendo o gás carbônico. Os capilares eles vão se reunindo em vasos cada vez maiores até formar as nossas veias. As veias, por sua vez, elas continuam se reunindo, formando veias maiores, até formar as duas maiores veias do corpo, que são a veia cava, que pode ser superior e inferior, que novamente chega ao átrio direito do coração para acontecer todo aquele processo que inclui a pequena circulação. Então, a grande circulação é a circulação que acontece do coração para o corpo e do corpo de volta para o coração. Falaremos agora sobre o sistema urinário. Muito sistema, né, gente? Mas, assim, é importante que vocês saibam. Eu sei que às vezes fica cansativo, a matéria fica enjoativa, é difícil, né? Principalmente quando é uma videoaula, que é difícil vocês se interagirem, né? Mas assim, a gente infelizmente está passando um momento delicado e precisamos dar continuidade na nossa matéria dessa forma. Mas eu me coloco à disposição, qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem, pode perguntar que eu tô ali para poder orientar e tentar direcionar vocês, tá bom? Vamos falar agora sobre o sistema urinário. Então, o sistema urinário, ou normalmente o aparelho urinário, como normalmente é conhecido, é um sistema responsável por produzir e armazenar temporariamente a urina, além de garantir a sua eliminação. É um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso em nosso organismo. O sistema urinário ele é composto pelos rins, pelos uretés, pela bexiga e pela uretra. Então, os rins, ele é o órgão onde o sangue é filtrado e acontece a formação da urina. Os uretés são tubos que conduzem a urina dos rins para a bexiga. E temos a bexiga, que é um órgão em formato de um saco, que é onde armazena a urina. E a uretra, que é o tubo que transporta a urina desde a bexiga até o seu exterior. Então, está aí os componentes, né, que fazem parte do sistema urinário. Os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra. Vamos falar um pouco sobre as estruturas dos rins. É importante, né? O rim é um dos principais órgãos do sistema urinário. Nós precisamos conhecer a sua estrutura. Então, os rins, eles são formados por 3 camadas. Uma cápsula fibrosa, o córtex renal e a camada medular. Então, essa cápsula fibrosa é uma camada externa formada por tecido conjuntivo e tecido adiposo, que é responsável por envolver os rins. O córtex renal é uma área avermelhada com uma textura lisa, onde ocorrem as etapas iniciais da formação e modificação da urina. Então, o processo de formação da urina ele acontece no córtex renal. E temos a camada medular, que é a mais interna, formada pela composição de 8 a 18 cones, denominados de pirâmides renais. Então, essa é a composição dos rins. Falando um pouco sobre as estruturas dos rins. Os rins eles são formados pelos seios renais, pelo hilo renal e pela pelve renal. Essas são as estruturas. Então, temos as estruturas dos rins e temos as estruturas externas dos rins.
seio renal, hilo renal e pelve renal. Além disso, temos também o néfro, que é uma unidade morfofuncional ou uma unidade produtora de urina dos rins. Então, o néfron é formado por dois componentes principais, que são o córpulus renal e os túbulos renais. Então, são estruturas altamente importantes, envolventes e que fazem parte de toda a estrutura da estrutura renal. Agora, como é que funciona, Juliana, o sistema urinário? Como nós sabemos, o sistema urinário ele é responsável pela formação da urina. A formação da urina ela acontece na região dos rins, chamada de néfrons, como eu já falei lá atrás. No interior do córpulus renal ocorre o processo de filtração. E esse filtrado ele segue para os túbulos renais, onde passa pelo processo de reabsorção e secreção para posteriormente ser eliminado. Então, a urina é um resultado, portanto, do processo de filtração glomerular, reabsorção e tubulação de secreções tubulares. Então, assim, a urina, ela dá origem a partir de um filtrado. Então, os rins, ele é responsável por garantir um filtrado, né? E tudo aquilo que não é absorvido, né? Que não é metabolizado pelo corpo, ele é excretado através da urina. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele apresenta órgãos especializados em quebrar os alimentos em partículas menores, garantindo que sejam aproveitados os nutrientes neles presentes. Esse sistema também ele é responsável por eliminar o material que não foi digerido pelo nosso organismo. Vamos falar um pouquinho sobre os principais órgãos do sistema digestório. Nós temos a boca, o esôfago, a faringe, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e as glândulas acessórias ou glândulas associadas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vamos começar falando pela boca. É importante que saibamos que todo o processo de digestão ele se inicia na boca. Então, os alimentos, eles sofrem uma ação dos dentes, então os dentes, eles quebram os alimentos em partículas menores, auxiliando no processo de deglutição. A boca, ela atua juntamente com as glândulas salivares, né, que produz a saliva, e na saliva se encontra a amilase salivar, que é responsável de quebrar o carboidrato. Por isso que é importante, na hora da alimentação, mastigar bastante, porque a saliva é ativada e a amilase também, e aí ajuda a quebrar o carboidrato. Então, os dentes quebram os alimentos, a saliva ela libera a amilase, então o alimento ele se junta com a saliva, forma o bolo alimentar. Esse bolo alimentar, ele precisa ser deglutido, né? Ele precisa engolir. Então, quem vai ajudar nesse processo vai ser a língua. Então, a língua ela é responsável por ajudar o alimento a se misturar com a saliva e mover o bolo alimentar para ser deglutido. Então, na boca, nós temos o auxílio dos dentes, da saliva e da língua para ajudar na deglutição do bolo alimentar. A partir daí, nós temos a faringe. A faringe é uma estrutura comum entre o sistema digestório e o sistema respiratório. E ele é uma área de transição. Então, esse órgão, ele se abre na traqueia e também no esôfago, e o alimento segue para o esôfago. Então, é como se fosse uma válvula que se abre, a faringe é como se fosse uma válvula que se abre para que o bolo alimentar ele passe para o esôfago. O esôfago, então o bolo alimentar chegou no esôfago. Então, o esôfago é um órgão muscular que garante que o bolo alimentar ele seja levado por meio de uma contração muscular lisa até o estômago. Então, a gente está vendo aí que é uma sequência, os órgãos é um sequenciado do outro. Então,
O esôfago, ele é responsável por levar o bolo alimentar até o estômago. O estômago é um órgão que se caracteriza por uma porção dilatada do trato digestivo, então, uma porção grande do trato digestivo. No estômago, observa-se a liberação de uma substância chamada de suco gástrico. Então, o bolo alimentar, ele é misturado ao suco gástrico, passando a ser chamado de quimo. Então, a partir do momento que o bolo alimentar ele se junta ao suco gástrico, nós temos o quimo. No estômago, o alimento ele permanece ali cerca de 2 até 6 horas, aonde ele vai ser direcionado para o intestino, né, para poder ser eliminado. O intestino delgado é um compartimento longo onde acontece a maior parte do processo de digestão do alimento. É importante dizer que o intestino delgado ele é dividido em 3 porções: o duodeno, o jejuno e o íleo. O duodeno é a primeira porção do intestino delgado e é onde ocorre a junção do quimo às secreções provenientes do pâncreas, do fígado e do próprio intestino delgado. Após sair do duodeno, o produto ele passa pelo processo de digestão e ele segue para o jejuno e segue na sequência para o íleo. O intestino grosso é a porção final do intestino, do sistema digestório. Então é realmente quando está no processo final do processo de digestão. Ele é formado pelo seco, pelo cólon ascendente, pelo cólon transverso, pelo cólon descendente, pelo cólon sigmoide e pelo reto. O intestino grosso, ele apresenta importante função no processo digestivo, sendo responsável pela formação da massa fecal e pela reabsorção da água. É no intestino grosso, portanto, que as fezes elas são formadas. O reto, ele termina em um estreito canal anal que se abre para o ânus. E é pelo ânus que as fezes são eliminadas para o meio externo. Estamos aí agora essa imagem com todas as estruturas que compõem o sistema digestório, desde a boca, que é onde se inicia o processo de digestão, até o ânus, que é a última porção, onde o bolo fecal ele é eliminado para o meio externo. Então, por hoje é só. Muito obrigada, desculpa aí porque a aula foi grande, mas a matéria ela é longa e a gente precisa tentar ao máximo alcançar o nosso objetivo. Eu me coloco à disposição, tô lá no grupo, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só perguntar que estaremos lá à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.